Vocês não acham Força que, aí. por exemplo, eu mesmo faço um personagem travesti, né? A Jéssica, né? Vamos lá, vamos separar, né? Cada ser tem a sua personalidade ali, né? Independente do seu órgão, do seu sexo e tudo mais, né? Vocês têm que entender que travesti não é transexual, entendeu? Vocês têm que entender que sim, travesti, ele tem ali o seu órgão genital, né? Mas o transexual, ele já não tem mais. Alguns, né? Alguns travestis acreditam que são transexuais. Então, assim, quando a gente parte nessa discussão de briga de conceito, não é culpa de ninguém, galera. Isso é culpa, principalmente administrativa. É culpa do sistema, né? Desde quando a gente nasceu, eu não sei a idade de todo mundo aqui, mas eu tenho 28, né? Nunca me foi ensinado que... É nóis, eu também tenho. E desde quando Te eu... amo, Clara. Te amo, Clara. Te notei, Clara. Por favor. Sim, Fala aqui desculpa. rapidinho, por favor. Fala? Pode falar. Ô Reinaldo, deixar bem claro que pra mim é um prazer vocês estando aqui na minha live, tá? Que eu sou seu fã. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Não é questão, mas Vocês eu querem não que sei. eu continue falando? Então, assim, eu penso que, vamos lá, eu penso que, tipo, as pessoas precisam compreender que isso parte do princípio educacional. Hoje a gente tá tendo a oportunidade de discutir isso. Mas é óbvio, as pessoas precisam entender, como eu ouvi aqui o rapaz alguém falando aqui, algumas pessoas têm alguns distúrbios reais, né? E esses distúrbios, eles são aplicados em diversas áreas, né? Por exemplo, as mulheres, elas são expostas a estupro em vários locais, e não é apenas dentro de um banheiro, né, gente? Vamos combinar, entendeu? Vamos combinar que mulheres são expostas a abusos sexuais em todo tipo de área, isso dentro das suas áreas de trabalho, dentro das suas, sei lá, em qualquer tipo de área elas sofrem um determinado tipo de abuso, né? A gente vive a cultura das pessoas que não compreende que precisa óbvio, entender o fundamento da questão. E o fundamento da questão não é essa discussão, muitas vezes, mas também pode até ser, né? É óbvio que Enfim, qual que é o problema? Já existe um terceiro banheiro. A gente sabe disso, não é em todos os locais, né? A gente sabe É o que já ideal, o existe um terceiro banheiro acaba com a discussão. Mas esse terceiro banheiro, ele já existe, entendeu? Mas Porém, agora é deficiente, não? Não, sim, para deficiente. Não estamos julgando e dizendo que Mas aí é pior, né, Roy? Sim, não é questão de pior, é questão de, olha, é questão de todo mundo entender que não é assim que funciona. Sim, é necessário as pessoas entenderem que tudo precisa ser mudado. Por exemplo, os banheiros dentro das mulheres, por exemplo, tem porta lá dentro também. Então não é bem assim também. Ou, por exemplo, as mulheres, elas também ficam olhando o próprio órgão genital delas também dentro dos banheiros femininos? É assim que funciona? Desculpa a pergunta, mas é assim que funciona? Deixa eu responder A gente não, ué. A gente não fica, não, mas pode acontecer. Mas é o que eu vou dizer. Eu quando eu vi o órgão genital, foi de uma mulher trans que não teve esse respeito e mostrou pra gente. É o que eu tô explicando. Mas isso é uma cultura, mas olha, isso é uma cultura. Não tem nem questão. Vamos lá. Aqui, a questão, peraí, você fez a pergunta, eu vou responder também porque eu sou mulher. A questão não é essa. A questão é que, mesmo se acontecer um abuso mulher com mulher, não vai conseguir ser estrupada e nem abusada. Agora já vocês... Calma aí. Todo tipo de abuso, olha só, todo tipo de abuso é abuso. Todo tipo, independente do sexo, entendeu? Uma pegada no peito, uma não, e eu posso na te bunda, falar, não, e olha, eu posso te falar, existe muita mulher, eu posso te afirmar que existe muita mulher com tendências homossexuais, e elas também têm o mesmo órgão que todas. Rei, deixa eu só te falar, já pegou na minha bunda no banheiro. Sofia, sim. Fala assim, pra ele o que falaram lá na outra live de mim, o que falaram de mim. Se eu falasse igual, eu seria homofóbica. Fala pra ele. Não, mas sim, isso não é quesito homofóbica. Sim. É normal, Mas é a vida humana, é o nosso genes, por exemplo. Você não pode colocar na cara, não, apontar o dedo na cara de todas as mulheres que têm vagina e dizer qual delas gostam de vagina ou gostam de se relacionar com mulheres. Não, claro, Rei. Mas você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Você não pode dizer que nós não importa que usar o banheiro. Rei, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Olha, eu entendo isso e é óbvio, mas quando vocês têm que entender uma coisa, a partir do momento que o ser se transformou em um transexual,
E ele apresenta na identidade dele, ou dela, que não é mais dele, é dela, entende? Que ele é uma mulher, ou ela virou uma mulher, ele escolheu, né? Ele participou. Não é porque, ó, a gente tem que entender que mulheres também, mulheres elas podem ter filhos, mas ao mesmo tempo também elas têm a opção de querer ou não ter. E elas também podem não ter filho. Existem mulheres estéreis que não têm filhos, entende? E isso não deixa ela menos mulher, não transforma ela num homem. Sabendo que todas as mulheres nascem também com como eu posso dizer, que um pênis, né? Não, como eu posso dizer? Não, mulher não nasce com pênis, né? Não, assim, daí, né? não, mas é um sexo masculino. Sexo Aí masculino também. que você tá falando aí. Não, tá falando de macho e fêmea, então biológico macho e tudo bem, fêmea. macho né, e fêmea, a gente entende isso, a gente entende. A gente sabe que homem não nasce com útero, tudo bem. A gente sabe que biologicamente é impossível, mas na ciência tudo é possível. Então a gente não pode. Sim, tudo é possível. Se o homem nasce com bunda, né? Tudo é possível, né? Então assim, o homem Bunda, mas o homem tem que ter mulher. bunda, ué. Oi, desculpa. Mas a bunda é uma coisa só de mulher? Bunda, não, mas ele tá falando de bunda avantajada, aquela que as mulheres têm, que é cultura. Eu tô te falando de cultura. Eu tô te falando que as pessoas precisam entender que nem todo mundo é insano. Eu tô querendo que vocês compreendam que nem todo mundo sai por aí. Sabe, mas a gente sabe disso, né, Rei? Absurdos, a gente sabe disso. Mas, Rei, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Vocês querem categorizar e criar comunidades? Às vezes as pessoas querem criar comunidades. Isso é uma guerra. É aí que gera mas guerra. o próprio LGBT criou a comunidade LGBT. E aí? Eu entendo. Mas, por exemplo, por que foi criado? Você então é uma guerra. E aí? Compreender? Então eles começaram a guerra? Não, é porque não foi aceito. É porque o ponto de visão deles, ou de todos, muitas vezes é criticado e não é aceito. E isso acontece dentro das igrejas, em todos os pontos de visões. Entende? E o que eu posso te dizer, o que eu posso afirmar pra você, é que eu convivi com seres, tá ligado? Travestis, entende? E nunca fui abusado por nenhum deles, tá bom? Eu posso conviver... Não, mas Rei, deixa eu só te explicar uma coisa. Nós não estamos com medo que as mulheres trans abusem da gente, não. Aliás, um dos nossos pontos, porque uma mulher inclusive... trans não vai abusar de você porque ela já não tem mais o pênis. Ela não tem mais o pênis. Não, Rei, pera, deixa eu te explicar uma coisa. O que mais tem nessas lives aqui que os trans participam, a maioria são trans não operados, tá? Tem pênis. Sim, já chegou trans aqui a falar que tudo bem, é como uma opção. Eu acho que a única que a gente conhece que é operada é a Rebeca. É como eu falei, só tem uma aqui que é a Rebeca que é operada, o resto tudo tem pênis. Eu posso afirmar, algumas pessoas acreditam e tudo bem, a gente não pode contestar. Você entende isso? As pessoas se aceitam da forma que elas são e a gente não tem que peitar. Nós temos que entender o posicionamento psicológico. Sim, eu vi isso que vocês não estão peitando. Mas Rei, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil? Os abusos que houve nos banheiros? Olha, até um menino trans abusou de uma menina? Então, eu entendo, mas talvez E ele era trans. Então, vamos lá. Mas trans o quê? Tinha um pênis? Ele não era trans, ele tinha um pênis. Não, então pronto, então você concorda comigo. Então eu e você somos da mesma opinião. Não é que eu Peraí. Deixa eu só terminar para você ouvir. Você fala muito rápido, não deixa os outros responder. Peraí. Tudo bem, desculpa. Desculpa, ok. Rei, é assim... Eu concordo com você, se é um trans que já está operado, não tem problema de usar o banheiro feminino. O problema é que os trans não operados também querem entrar, os travestis também querem entrar. E o travesti, ele pode ser um homem vestido de mulher. Só que, olha, é uma discussão meio que, assim, incomplexa, porque, por exemplo... Por isso que o terceiro banheiro resolve tudo. O terceiro banheiro resolve tudo. Mas já tem terceiro banheiro, gente. Cadê o terceiro banheiro que eu não vi ainda? Não, ele tá falando de banheiro deficiente, então... Não, eu tô te falando que as pessoas criam. Eu tô falando que as pessoas criam. Gente, então a gente vai mandar os trans pro banheiro do deficiente, é pior ainda, então. Não, eu não falo isso. Eu falo que quando você tem um banheiro compartilhado, por exemplo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem várias privadas. E é um senso. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um senso. Vamos supor, você, igual aconteceu. Ô, KKK, o microfone tá ligado e vai ficar ligado até quando eu quiser, meu filho. Se você tiver ruim de me ouvir, é só sair. Você para de me ouvir na mesma hora. Certíssimo. Gente, olha aqui, deixa eu perguntar. O negócio é o seguinte, igual a mesma pergunta que eu tô fazendo há muito tempo e ninguém responde, o Rei.
Qual? Qual é a Aí, o que pergunta? que Olha lá acontece? vem. Do Eu negócio já do GLBTQIA+, É que a Sofia perguntou. LGBT. E ninguém tem? pergunta até hoje, ninguém responde até hoje. Vamos supor. Marcos, responde para ela. Tem. Mas aí ninguém vai responder isso não, pô, assim não, pô. Essa pergunta aí é até meia sem Não, lógica. ninguém Porque, sabe. vê Aí só, o povo vê só. gosta de falar que a gente mas- não tem argumento. Mas a Mas Tainá é aí- verdadeira. Até Olha, hoje eu vou ninguém me soube retirar para explicar. que outras pessoas possam também dar suas Ô, opiniões. Rei, você Pode- tem ideia? Você pode perguntar pro Marcos. Ontem eu fiz um cara se assumir no meu debate que eu fiz com ele. Foi verdade. Entendo. Normal, as pessoas estão aí para isso, as pessoas estão percebendo que o mundo é tranquilo, que elas podem ter os seus apoios por aí, isso é normal, entendeu? O que eu quero deixar minha mensagem para as pessoas é o seguinte: hoje eu faço um personagem travesti, não é um personagem transexual, mas é um personagem que voga muito o sentido feminino da mulher. Se você for assistir a Jéssica, você vai ver que ela é muito doce, ela é muito sensível, né? Esse é o lado espiritual da minha mãe, entendeu? Tanto da minha mãe quanto o lado espiritual da minha avó. Como eu falei pra vocês, eu nasci homem, nasci com bunda, né? Tanto o homem quanto a mulher, quanto o travesti, quanto o transexual tem Mas bunda. não tem nada a ver, Rei. Você Então, sabia que pronto. Todo a maioria, mundo, olha só, a deixa eu maioria te falar uma dos coisa. homens na África Gente. tem bunda, e bunda é melhor que mulher, viu? É como eu falei, Gente. existe mulher, como eu falei, existe mulher que também entra no mesmo banheiro de mulher e que tem o mesmo tesão e, enfim, possa, sei lá, também até, enfim, é a vida, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade da vida. As pessoas Gente, têm os seus deixa pensamentos e eu tenho o meu responder pensamento. Eu Tainá entrei aqui aqui. pra Peraí, Marcos, peraí. dar Peraí, minha Marcos, opinião peraí. e eu tô indo embora. E assim, foi muito Vai, Marcos. Foi muito maneiro trocar essa ideia aqui com vocês. Mas é isso, galera. Eu acho que Ô. as pessoas precisam entender, cara, que é guerra, entendeu? É guerra porque as pessoas precisam se aceitar apenas e se respeitar. Claro. Não se peitar, mas se respeitar, tipo assim, tudo bem, vamos entender. É óbvio, galera, que a gente sabe que não é todo dia que você vê um transexual por aí. Não é todo dia, não é assim, né? É Claro. óbvio. Mas você entende os Pois anseios das mulheres? pois Você Mas- consegue entender? Mas é óbvio que você vai ver. Se Mas é óbvio, aceitar. galera. Olha só, Se mas é óbvio. aceitar. Ô, Igual você Ray, acabou de hoje falar, tem que se aceitar. Ray, eu posso Eu falar um ouço negócio muitas pra tu meninas rapidão? falar que tem medo, que se sente Ô. desconfortável. Fala. Deixa eu Ô, falar um Tainá. negócio aqui pra Ray. Tainá. Fala. Ô, Oi. Tainá. Ó, deixa eu te responder aqui, tá? O L é de lésbica, o G é de gay, o B é de bissexual, o T é de transexual, o Q é de quem, O que é quem? e o Queen, drag queen. Ah, tá, Queen. e o I é de intersexo. Mas, gente, Intersexo. vocês não O acham A que de tudo assexual. resume a nossa história como Pera, seres? gente, deixa vamos ele lá. terminar E de agora- falar. Vamos resumir aqui a brincadeira Oi. para vocês entenderem que Deus é E fantástico. agora entrou o Nossa, peito Marcos, você transexual. não deixa eu Eu posso te falar um negócio? Agora eu Tá, concordo em com relação você, aos Rei. hermafroditas, Deus é gente, o que que vocês fantástico. me dizem? Deus é É, fantástico Tem que mesmo. criar um banheiro Deixa eu- exclusivo para hermafroditas? Olha aqui, gente. Ô, Ray, não, Não, mas aí você. Mas aí é diferente, Rei. Calma aí. Escuta. É Escuta o diferente. que eu falei fala. e me respondam. Em relação aos hermafroditas, um homem que nasce com a vagina e com o pênis, tem que criar um banheiro exclusivo? Mas aí Não, porque. Não, mas é totalmente diferente esse exemplo. É porque ele vai ter que desculpa, criar desculpa. É a obra de Deus, é a verdade. Não, mas- Existem milhões de mas hermafroditas ele tem que por aí. dar Genético. Não, Mas não é aí problema problema genético. Isso não é problema genético. É sim. Isso aí não é o Não normal. vai ter hermafrodita que fica Então seria adulto. problema dos jovens. genético. Calma aí. Então seria problema genético o homem nascer com bunda, então. Porque, pelo que eu sei, mulher e homem Quem têm falou? bunda. Oi. Sim. Nossa, gente, que Calma desde aí. quando que homem Então, não calma aí. tem Então é bunda? problema Eu genético. nunca conheci que homem nasce sem com bunda, peito- não. Calma aí. Então é problema genético um homem que nasce com um peito deformado. Ele nasce com peito, só nasce deformado. Tem homem que, se malhar o peito, fica com um peito maior que o de Mas mulher. aí, Calma Rei, vamos lá, Rei. Mas você tá Mas dizendo aí, que um trans é nasce um homem com deformado. peito Peraí, deformado. gente. Mas aí ele some, Ué. vai ter que fazer uma autópsia, né? Vai identificar que ele é o quê? Homem ou mulher, mano?
O quê? Do que vocês estão falando, Autópsia gente? Vocês estão não. discutindo a respeito de coisas desnecessárias no mundo, tá Não, bom? mas Vocês deveriam estar Ô, falando, sabe Rei, sobre o quê? Sobre ET, sobre naves espaciais, sobre como as pessoas precisam evoluir neste mundo, entendeu? E não apenas discutir ET? sobre a raça Ray, humana, porque a raça humana não tem fundamento nenhum, senão a evolução humana, entendeu? Todos nós Ray, passamos por um experimento de evolução na vida, Ray, ok? eu posso te dizer uma Não, coisa tudo rapidão. bem, mas eu Tu é tô um cara falando bem isso porque educado, cara. Eu gostei de tu Então, e tal, essa coisa, honestamente mas falando tu é pra bem vocês, viajadão. existem milhões de hermafroditas, homens que nascem com vagina e pênis, e existem milhões de garotas que nascem com pênis e vagina. E vocês estão apenas sim, ridicularizando claro. uma classe. Você não pode dizer que um homem que nasceu com vagina e pênis não tenha útero, ok? Ele tem útero e ele pode Mas quem tá escolher falando ser o que ele isso? quer. Não tem Eu outra, estou te mano. falando Quem que falou as isso? pessoas, eu estou te falando que as pessoas foram classificadas por determinados tipos de posicionamentos, né? É um erro, tá? A Mas, gente ô, não pode Reinaldo, dizer o que é Rei, um erro. você sabia que quando o bebê nasce hermafrodita, ele não cresce com os dois sexos normalmente. Geralmente se Lógico, não é escolhe isso um. mesmo. Não cresce com dois sexos, não, Ele não mano. cresce com os dois, não. Na Nesse caso, ele está se nascença, os transformando pais em o quê? Em um escolhem. transexual, certo? Ou ele ou ela. Pera, mas muita. Eu não Sim, mas entendi. Eu no não tô caso, entendendo o muitas que ele vezes tá pode haver um falando. erro, né? Não, isso É não porque é um o Rei erro. tá Isso não é misturando um os erro. assuntos, né? Se você falar que Pronto, alguém então que, é um ó, se acerto. você falar que alguém que é hermafrodita nasceu com um erro, você está cometendo como eu Caramba, posso quem tá dizer? falando que é um erro? Não, você Uma acabou má de falar. formação, pô. Uma má formação. É um erro, é uma malformação genética. Tá, mas você está cometendo uma Aqui, intolerância, desculpa, porque não é uma um pessoa erro. que não. Aqui, uma pessoa que nasce com síndrome de Down, ela é o comum? Não, ela tem um problema genético. Desculpa, Lógico. ninguém é comum neste mundo, cada ser humano é totalmente diferente, Oh, perspectiva gente, diferente. você não Minha entendeu o que eu gente, falei, Rei? Eu Que entendi, viagem Você não é essa, minha entendeu o que eu gente? falei? eu entendi o que você falou, estou te Gente, colocando a ponto que não é um erro, é uma obra-prima de Deus, para justamente mostrar na pronto, cara da tudo bem, sociedade que esses discursos são em vão. Não mas é quando a igual, gente não. fala, quando a gente fala que, Rei, normalmente o ser humano, é porque umas horas a ciência vale, outras vezes não vale, né? Mas vamos lá. Quando um ser humano nasce, ele tem uma característica que é comum, que é comum no ser humano. Quando há uma falha genética, ou seja, uma alteração genética, alguma coisa é Gente, diferente. Por então exemplo, o eu tenho homem um ele é uma falha sobrinho. genética, porque o homem nasce com bunda e com peito, Oh, porém meu mal Deus, desenvolvido. Reinaldo. Desculpa, querido. Rei. Rei, mas qual é que é o Mas homem aí que o você homem. conhece que não tem Reinaldo, você é bunda? um cara bem educado, Mas tudo, aí o mas que homem viagem é que essa que tu dessa tá forma. falando? Que eu não tô Cara. entendendo Não é nada. Deixa eu fazer viagem, uma olha, pergunta pra honestamente ele falando aqui, pra tá? vocês, é um ponto Tá de tudo, visão. a gente pode discutir sobre isso, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa me chama de lixo, de cachorra, eu tenho que aceitar, tá tudo certo, vai denunciar minha conta e pronto. Agora, Quem tá em quando nada, eu tá falo marcando alguma opinião. coisa pra ela, eu sou homofóbica, eu sou transfóbica, eu sou tudo, né? Não, olha, eu não tô aqui julgando e me retiro Eu até a sei. fase. Não, isso não é um julgamento. Eu acho que tudo que está sendo dito aqui é um debate, as pessoas estão aqui para aprender, né? Por exemplo, esse lance da pessoa que nasce com dois sexos ali, né? Foi uma coisa que me surgiu aqui agora do nada. Um pensamento que eu já tinha de muito tempo que eu Sim, sim. pensava, e Mas, ô, simplesmente Rei, citei na aqui sua opinião, no pensamento, entendeu? na sua Pode falar. opinião, uma mulher trans se torna uma mulher mesmo ou não? Uma mulher trans se torna mulher mesmo? Ela É. pode sim, biologicamente ela pode ter uma vagina criada, é normal. Mas aí a gente sabe, né, Então meu não amigo? é, Mas é Porém, biológico, ela né, não vai filho? Isso aqui é uma Eu ia falar. Ela vai ter cirurgia. o privilégio, escuta, porém ela não vai ter o privilégio de ter, possivelmente, né, não nessa época, não nessa dimensão em que vivemos hoje, né, na ciência em que vivemos hoje, de poder gerar um filho, né? Sim. Porque se a Entendeu? gente É biológico, Mas tudo então bem, não é vamos lá. biológico. Mas ela pode gerar um filho, porque olha só, Deus na ciência é quântico. Ela pode sim gerar um filho, mesmo depois dela ter se transformado. Ela pode, enfim, congelar o seu sêmen, se transformar em uma mulher, ter um filho Ah, não, com sim, outro claro. ser e assim Ela por precisaria diante. fazer Ela um vai ter um transplante de filho. Qual útero. que é o problema? Isso acontece Não, já na mas- vida, entendeu? Mas não gerado nela, porque tecnicamente dentro ela tem Tá, mas o testículos, que né? voga isso, por exemplo? Você é metade do seu pai e sua mãe. E Eu não sou pode metade tirar do o meu pai e minha testículo, mãe. mesmo nas cirurgias não tiram. Não, eles continuam dentro. Ele Sim, muda a eles não anatomia, tiram. ele muda a anatomia fora, mas dentro não. Isso, dentro continua tudo igual.
Eu quero deixar Entendeu? claro aqui pra vocês, eu não falei pra todo mundo aqui a respeito do que eu imagino no quesito de, bom, eu acho que o homem, ele pode virar uma mulher em determinado tipo de limite, da mesma forma que a mulher pode virar um homem em um determinado tipo de limite, entendeu? Eu já falei pra vocês, já deixei bem claro, né? Se nascer hermafrodita é um código, é um erro genético, talvez então todo mundo tem um erro aí, porque alguém nasceu metade com um mais a mais, outro mais a menos e assim por diante. Mas, Essa é a vida. rei, Mas o Entendeu? quem fala que é um... hermafroditismo é anatômico, não Ó, é genético. rei, Sim. mas quem fala que é algo genético não sou eu, é a ciência. Sim, mas a ciência não explica Não, ele a não nossa é organização, genético, por ele é exemplo. Bom, biológico, a minha ciência gente, é explica a nossa diferente. organização. Eu até falei uma Mas coisa engraçada biológico aqui. é genética, Adriele. Não, mas nem tudo que é genético vai ser realmente biológico. Gente, eu Então, acabei a de falar pra biologia é dividida vocês em que várias tem homem, partes, eu acabei entendeu? de falar pra vocês que tem Sim, mas homem quando que eu vai falo nascer... genética é porque você tem o DNA, você tem que lembrar que a parte sexual, ela também está inclusa no DNA, na genética da pessoa. Mas aí ela escolhe, não. Nem Então, o que sempre você me diz a a respeito, pessoa geralmente o que você me hermafrodita, diz a ela vai ter respeito da obra de Deus? Você acha que é uma chacota de Deus, então, com a humanidade? Não, Quando não tô existe um falando que é ser que é chacota de hermafrodita? Deus, Eu não tô te não. falando, não. Se você for pesquisar, se a gente for pesquisar... Fale. Fala, rei. Ele Acho que silenciou o teu rei ficou sem microfone. net. Ele silenciou o microfone dele. Caiu lá, né? Tipo, dele, Sem eu acho. querer, rei. Ô, Você se gente, silenciou. Ele tava falando, ele parou. Ray, tu é um cara gente fina, mas eu não tô entendendo nada Mas que aí, tu se tá a gente falando. for pra, se ô, a gente gente, for pro gente, DNA, se a gente for ô, gente, Fala. Não, Marcos. gente, vocês, toma cuidado com o Renan de que ele é famoso das pegadinhas, tá? Aham. Ah. Então, Ó, gente, ó, Inclusive, gente. faz pegadinha, porque o povo tava falando aqui, eu não sabia quem era ele. Ó, gente, o Eu- povo tá falando aí que eu tô falando da ciência, eu tô falando da ciência porque realmente vocês falam tanto de ciência que na hora que é ciência, uma hora é ciência, outra hora não é. Por isso que eu tô falando de ciência. É porque quando fala de ciência, abrange tanta coisa, minha gente. É conforme interessa. Eu tô só sendo irônica de novo. O povo não sabe o que é ironia mesmo. Ô, Marcos, Ele tem um canal de lembra pegadinha. aquela hora lá que o povo tava contra nós? Oxe. Ó, o Davi falou assim, o Davi é engraçado aí, ó. Tô rindo com o Davi pra danar, gente. Eu só não rio mais porque não Ele é dá, né? ótimo, o Davi é Minha gente, ótimo. Não, Gosto de ver assim. Je ne sais pas où j'en serai dans le live. Si tu veux pas qu'on t'aime, cul. Est-ce que j'ai vraiment une gueule pour faire des plans cul? Vraiment. Là. Ton snap, TheB-Zemel. Z comme un. Z comme. En vérité, il y a quoi comme mot par Z en fait? Ça, c'est une excellente question. À part zizi, il y a quoi concrètement? Zèbre, The Oublie la flemme de commencer à chercher en vérité. Soit